Graça e paz, muito bom dia. Eu sou o pastor Rodrigo e hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos esperar um pouquinho. O pastor está compartilhando aí nos grupos da igreja. Você também compartilhe. De repente essa palavra que vai ser ministrada nesse dia, alguém, um amigo, um parente, um conhecido, precisa. Então, não retenha só para você. Comece a compartilhar a partir de agora. Compartilhe com as pessoas. Esse devocional, ele acontece todas as segundas e quartas-feiras, às 7 horas da manhã. E eu tenho certeza que as palavras aqui ministradas têm abençoado vidas. Nós já temos testemunho de pessoas que foram impactadas com a palavra deste devocional. Então, vamos aguardar mais um pouco. Eu sou o pastor Rodrigo, pastor no nosso ministério Fonte de Bênção para as Nações. E hoje, o Senhor tem algo a falar ao seu coração. Uma manhã que o Senhor te deu. Olha que maravilha, né? Quantas pessoas gostariam de estar neste momento compartilhando desta palavra e por alguma impossibilidade, por algo, não tem como fazer isto. E você está aí. Então comece a compartilhar. Ajude essa palavra a ser semeada. Ajude esta palavra a chegar nos 4 cantos desta terra. Então, vai compartilhando aí e vai sendo abençoado em nome de Jesus. E uma coisa muito importante, todas as lives anteriores estão salvas no canal da igreja. Se de repente você não acompanhou outros devocionais, você tem a oportunidade de acompanhar. Volte, ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos aguardar mais alguns segundos e já vamos iniciar o nosso devocional nesta manhã. Já vai pegando a sua Bíblia, se você tem costume de anotar, já vai pegando o seu caderninho para sua anotação. Aí o pessoal já está chegando, glória a Deus, amém. Deus abençoe a sua vida de quem já está aqui na live. Será bênção para a glória do nosso Deus. Vamos orar antes de iniciar a palavra que Deus colocou ao nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta manhã que abençoe os teus filhos. Senhor, nós sabemos que em sua soberania, graça e misericórdia, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui esta manhã e juntos compartilharmos do amor do Senhor. Pai, que esta palavra possa encontrar um coração fértil, que a semente aqui lançada possa encontrar terreno fértil, possa multiplicar, possa crescer e dar frutos. Pai, abençoa cada um que está ouvindo. Senhor, que a palavra aqui ministrada possa ir de encontro à vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 25. A palavra do Senhor vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou uma espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. O louvor que liberta. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós às vezes falamos de toda essa libertação, de um todo o que aconteceu. Mas eu quero atentar aos amados nesta manhã que o que acontece para que Paulo e Silas fossem para essa prisão? Após Deus mudar todo o rumo programático de Paulo e eles chegarem em Filipos. Filipos na época era uma cidade estratégica pela sua geografia. Olha que interessante. Se a gente voltar um pouco aqui, nós vamos ver que eles estavam indo para uma outra cidade. Mas no versículo 7 do capítulo 16 vai dizer: quando chegaram à fronteira de Missa, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia, ajude-nos. Versículo 10. E disse, depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E aí vai continuar dizendo que eles vão para Filipos. Ou seja, eles estavam com a intenção de ir para uma região, mas eles foram para outra região. Porque o Espírito de Jesus impediu que eles fossem. Filipos era uma cidade entre o Oriente e o Ocidente. Era uma ponte de conexão entre os dois continentes. Filipos era uma espécie de encruzilhada do mundo. Filipos foi levado à honrada posição da colônia romana. Tanto que o versículo 12 deste capítulo 16, o versículo 12 vai dizer, deixa eu só achar aqui o versículo 12. Dali partiu para Filipos na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ou seja, esse versículo vai nos enfatizar que Filipos era a cidade mais importante daquele distrito. É nesse contexto de uma cidade de suma importância que Paulo e Silas começam a pregar o Evangelho que liberta. Nós vamos perceber que anteriormente eles vão pregar a uma jovem que estava possuída de um espírito adivinhador. Era uma escrava, tanto do diabo como dos homens gananciosos. Do versículo 16 ao versículo 18 você vai ver. E ele trouxe libertação àquela jovem. Houve conversão. Após esse ato libertador, nós entramos no texto que acabamos de ler. Devido a esse ato, eles são jogados na prisão, eles são açoitados. O mais interessante é que o texto que nós acabamos de ler vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha aqui, ó.
orando e cantando hinos a Deus. Os estudiosos acreditam que o louvor que Paulo e Silas estavam entoando, até por eles serem de origem judia, eles eram judeus, né? Era o Salmos 113. Olha o que vai dizer o Salmo 113. Louvado seja o Senhor. Sim, louvem os servos do Senhor. Você que está em casa pode abrir aí Salmo 113. Louvado seja o Senhor. Sim, louvem, ó servo do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Olha que interessante, eles estavam louvando estes salmos, eles fizeram uma oração com este cântico, os seus lábios, porque houve libertação naquele local. E Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele vai nos dizer que nós podemos tirar 3 lições deste versículo, deste texto que acabamos de ler. Primeiro, o louvor que liberta, ele traz resposta, um milagre físico. Por que traz um milagre físico? Olha, o versículo 26 vai dizer: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Ou seja, houve um milagre físico naquele momento. A segunda lição que ele vai nos trazer é que o louvor que liberta traz restauração. Houve um milagre moral. Porque quando os alicerces se romperam e foram abalados, e as portas se abriram e as correntes foram soltas, que o carcereiro abriu e viu aquilo, ele ia se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas o versículo 28 vai dizer: mas Paulo gritou, não faça isso, estamos aqui. Foi restaurado a moral daqueles que estavam presos. O louvor que liberta traz redenção. Houve um milagre espiritual. Porque se nós continuarmos a ler o texto, o carcereiro, ele é salvo. A conversão dele e de toda a família, porque vai dizer assim, ó: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-se para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Houve um milagre, houve redenção naquele local. Para você pode ser algo normal quando eu falo que houve um milagre físico. Porque hoje em dia a gente vê grandes cidades, a gente vê terremotos. Falar em terremoto no dia de hoje, igual está falando aqui no versículo 26, parece uma coisa normal. Mas na época era impossível haver abalo físico, porque a geografia da época era impossível uma situação dessa. Mas o louvor que liberta, ele traz milagre físico. O louvor que liberta, ele abala as estruturas. O louvor que liberta, ele traz resposta para as causas impossíveis. Queridos, Paulo e Silas estavam presos com seus pés nos troncos, submetidos a uma tortura alucinante. Eles foram surrados com varas, eles não podiam se mover, a prisão era escura, eles estavam ensanguentados, latejando de dor. Mas, em vez deles se revoltarem, eles oram e cantam, e Deus traz um milagre físico para aquele local. O sol ainda não tinha raiado. Apesar de ser meia-noite, eles estavam louvando. Não porque o problema da época era pequeno, mas apesar do problema ser grande,
eles exaltaram a Deus, não porque eles estavam no controle, mas porque eles conheciam o Deus no qual eles estavam adorando. Porque se você pegar o texto aqui, vocês vão ver que ele não estava no controle da situação. Mas houve um terremoto para libertar aqueles prisioneiros. Queridos, o louvor que liberta traz um cântico sobrenatural, uma resposta sobrenatural sobre as nossas vidas. Tem uma música que diz assim: o mundo nos pede resposta, as pessoas nos pedem resposta, todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer. Isso é que está acabando com a gente. Isso vira conversa nas rodas. Como é que ele vai fazer? A única resposta que nós temos para estas pessoas é essa resposta aqui. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo o que Deus faz. Eles não sabiam como Deus ia fazer. Houve um terremoto, porque Deus faz. O louvor que liberta, ele traz este milagre físico. O louvor que liberta traz restauração. Houve um milagre moral, como eu falei no começo. Naquele momento, através do louvor, Deus restaura aqueles prisioneiros. Olha, o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos houvessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O louvor trouxe restauração àquelas vidas. Eles podiam fugir, eles podiam ir embora. Mas, ao invés disso, eles foram restaurados moralmente, porque eles estavam escutando um louvor que restaura. Um louvor que restaura. Nessa manhã, será que você pode declarar um louvor que restaura? Será que você pode declarar este louvor aí na sua casa? Ou no caminho da empresa? Eu não sei. Mas o louvor, ele restaura. O que você tem feito? Você tem louvado ao Senhor ou você tem murmurado? Ai, queridos, o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. O Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus que restaura hoje. O Deus que libertou o povo dos grilhões da escravidão é o Deus que pode restaurar a sua sorte. O Deus que restaurou a moral daquele povo, ele pode restaurar a sua vida através de um novo cântico. Deus restaura todas as expectativas. Queridos, Deus restaura a alegria. Deus restaura aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Paulo e Silas, em meio à masmorra, ali naquela prisão, eles reconhecem a bondade e a grandeza de Deus. O louvor que liberta, traz a restauração e nos faz sonhar. O louvor que liberta, nos restaura e nos enche de poder. E eu finalizo dizendo que o louvor que liberta, ele traz redenção. Porque houve um milagre espiritual. Vamos ao texto? Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus
e serão salvos você e os da sua casa. O carcereiro, à beira do suicídio, ele vai reconhecer 3 fatos. Ele vai reconhecer que ele estava perdido. Porque ele vai perguntar, o que devo fazer para ser salvo? Não há esperança para você, a menos que reconheça que está perdido e sem Cristo. Você pode estar cambaleando sobre um abismo que vai te levar às trevas eternas. Se você não se converter, a sua vida é vã, a sua fé é vã, a sua religião é vã e a sua esperança é falsa. Se você não reconhecer, igual esse carcereiro reconheceu, a sua esperança é falsa. É preciso crer no Senhor Jesus. Porque aí, o segundo fato, ele respondeu, creia no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não há outro caminho. Sabe, não basta nós sermos religiosos, não é suficiente. De repente você que está me ouvindo tem um pai crente, tem a mãe crente, ou você já foi para a igreja, não importa. Você tem que crer no Senhor Jesus. Se você crer, você será salvo. É preciso obediência. Crer no Senhor Jesus. Se Jesus não é o dono da sua vida, ele não pode ser o seu Salvador. Eu vou repetir. Aqui ele reconheceu e aqui ele obedeceu. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, você tem que obedecê-lo. Se Jesus não é o dono da sua vida, ele não é o seu Salvador. Ele não nos salva no pecado, mas Jesus nos salva do pecado. Um teólogo de nome Marshall vai dizer: Jesus é salvador daqueles dos quais ele é Senhor. É preciso dar provas da transformação. Olha, ele vai dizer, e pegaram a palavra de Deus, e pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. É preciso transformação. A conversão implica em mudança. O carcereiro mudou. O carcereiro que outrora era carrasco, estava maltratando. Ele deixa de açoitar para lavar os vergões de Paulo. Deixa de agir com crueldade para agir com piedade. Há uma celebração na casa daquele carcereiro. Foi apenas uma expressão da alegria que ele vai para sua casa e ali há um culto, ele serve a refeição. Ele e toda a família experimentou crer em Deus. Crisóstomos vai dizer que, apontando para o carcereiro, aquele que lavou os vergões de Paulo e Silas foi lavado. Ele lavou os vergões dos açoites e foi lavado dos seus pecados. E eu vou finalizar com uma citação de Charles Spurgeon que diz assim: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas cantar habilidoso consegue apenas aqueles que antes do raiar do dia conseguem ver as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus e não se encontram em alcances humanos. Queridos, a minha oração neste dia é que você possa cantar um louvor
que liberta, um louvor que traz resposta, um louvor que restaura, um louvor que traz redenção. Então, louve, simplesmente louve, porque através do louvor haverá libertação na sua vida, igual houve na vida deste carcereiro. Que o Senhor possa abençoar a palavra ao seu coração. E da mesma forma que houve salvação neste carcereiro, que houve libertação, que o Senhor possa abençoar, libertar, salvar a sua vida. E como eu disse já neste devocional, a resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Que o Senhor possa abençoar e que você possa, com este texto, como foi explanado nesta manhã, você possa ser liberto e viver o melhor de Deus para a sua vida. E quando eu falo viver o melhor de Deus, não é que você não vai passar por dificuldades, por problemas neste dia, não. Mas, igual Paulo e Silas, mesmo em meio à dificuldade e o problema, você possa ter um louvor que liberta em seus lábios, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Se você não pode fechar os olhos, fique em espírito de oração. Jesus, nesta manhã eu peço ao Senhor que o Senhor derrame da tua bênção, da tua graça sobre a vida dos teus filhos. Que como este carcereiro encontrou salvação, como Paulo e Silas encontrou libertação, que os teus filhos nesta manhã, neste dia, possam reconhecer ao Senhor. Da mesma forma que Paulo e Silas estavam alegres, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio às dificuldades, mas que os teus filhos possam ver a luz que vem do altos céus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, continue acompanhando os nossos devocionais. Fiquem na paz, até a próxima. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.